Amém, irmãos. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Hoje, dia 11 de fevereiro de 2025, terça-feira, vamos iniciar em mais uma reunião de oração. Como sempre, agradecendo a Deus por essa manhã maravilhosa, por esse momento muito bom que nós temos juntos. Vamos orar ao nosso Pai querido. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, mais uma vez, porque Sua graça e Sua misericórdia nos alcançaram, se renovaram sobre nós nesta manhã. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, por essa manhã gostosa, fresquinha, porque o sol ele saiu mais uma vez. Obrigado, Deus, porque temos inúmeros motivos apenas para agradecer, Senhor. Obrigado, Deus, pela vida que o Senhor mais uma vez deu a nós nesse dia. Que o Senhor continue, Pai, em nome de Jesus, nos ajudando. Que o Senhor continue, Pai, cuidando de nós como tem sido feito sempre. Nós te agradecemos também, Senhor, por esse momento de oração, por essa reunião tão maravilhosa, tão importante para a vida da nossa igreja. Algo, Deus, que nós não temos dúvidas, que é daqui que nós temos o sustento, Deus, tanto espiritual quanto mesmo material. Porque começa aqui, Deus, nesse relacionamento com o Senhor. E quando nós fazemos isso, Pai, em comunidade, juntos, Deus, como é algo que fica para a eternidade, como isso muda, transforma, Deus, a nossa comunidade como um todo. Por isso eu queria pedir também que o Senhor coloque nos corações daqueles que ainda não entenderam a importância deste momento, para que eles entendam, Pai, para que eles participem mais, para que se esforcem, para que consiga, Deus, gerenciar suas rotinas de modo que a participação na reunião de oração ela seja cada vez mais frequente, em nome de Jesus. E eu quero, Deus, também que o Senhor venha sobre nós nesta manhã, nós que estamos aqui, que o Teu Santo Espírito, ele abra os nossos corações, o nosso entendimento, Pai, e que o Senhor derrame sobre nós o verdadeiro pão do céu. Nós temos essa expectativa todos os dias que estamos aqui, Deus, de aprender mais do Senhor, de ouvir mais a Tua voz e de compartilhar também, Deus, um pouquinho daquilo que o Senhor tem feito, tanto na vida de cada um dos meus irmãos, quanto na nossa própria vida. Estamos sempre aqui dirigindo e trazendo a palavra que o Senhor tem nos revelado. O Senhor continue, Deus, mantendo esse projeto e esse movimento tão importante. Em nome de Jesus, eu te oro e agradeço. Amém. Amém. Irmãos, nós estamos aí estudando o livro de Romanos nas nossas terças-feiras e eu acho que é importante a gente sempre relembrar aquilo que nós vimos no nosso último encontro, porque como a gente fica aí 7 dias sem falar sobre esse tema, às vezes cai no esquecimento, e isso, irmãos, é algo absolutamente natural, tá? Se, não é porque você está com Alzheimer, não, ou porque a idade já chegou, né, Sirlei? Mas isso acontece, irmãos. Comigo acontece, acontece com todos. A gente se esquece mesmo. Diante disso, eu vou tentar, sempre às terças-feiras, a gente revisitar aquilo que nós estudamos na última semana. E aí eu tenho tentado destrinchar o texto de modo que as orações, os temas das orações que nós fazemos aqui nas terças-feiras, eles estejam relacionados com o tema daquilo que nós vimos na semana anterior, e aí a gente consegue fixar melhor tudo aquilo que nós lemos e aquilo que Paulo ele fala nessa carta de Romanos, irmãos, que ela é, para mim, a melhor carta dele. Essa é uma opinião pessoal minha. Então, eu quero ler com vocês a partir do verso 20, que foi o que nós lemos e meditamos na última semana, que diz assim: Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são
indesculpáveis. Na última semana eu falei para vocês que Paulo, ele responde para nós aqui uma das questões mais importantes que não só nós dentro da igreja temos, mas como toda a humanidade. Como é que Deus faz com aquelas pessoas que não ouviram o evangelho? Elas são realmente condenadas por rejeitá-lo? Essa é uma pergunta que nós temos. Eu falei com vocês na última semana que uma pessoa que nunca ouviu o evangelho, irmãos, né, e a gente costuma sempre exemplificar isso na África, né, que é um país mais, digamos que distante, inalcançável, mas não é aonde tem a maioria dos povos não alcançados, vai ser o tema da nossa oração agora, que essas pessoas elas não serão condenadas por rejeitar o evangelho, porque elas nunca ouviram o evangelho, como que Deus pode condenar alguém por algo que a pessoa nunca ouviu? Só que essa pessoa, mesmo assim, ela será condenada pelo fato de rejeitar o conhecimento que ele mesmo manifesta através da criação. É isso que Paulo está falando e acabando com essa dúvida, irmãos. Ou seja, todos nós, sem exceção, pecamos e todos nós carecemos da glória de Deus. Nesse sentido, eu queria que nós orássemos pelos povos não alcançados, do qual nós temos muitos, inclusive dentro do Brasil, nós temos muitas tribos indígenas que são considerados esses povos não alcançados. Eu queria saber se o Valdo ele está aqui, eu não abri a listinha aqui ainda. Ô, Eu tô. Valdo, você consegue orar, Valdo? Você que teve a Consigo. experiência de fazer a Jocum, uma ETED diferente, no ano passado, né, sabe bem dessa realidade dos povos não alcançados, principalmente dessa situação, dessa questão da língua, que é algo sempre muito complexo para chegar até essa população. Queria que você orasse nesse sentido, irmão, por essas pessoas, por esses povos, e para que Deus também lhe levante cada vez mais pessoas, assim como você e outros irmãos aí da Jocum, para que tenha esse coração disposto, disponível a alcançar essas pessoas. Amém. Deus, muito obrigado por essa manhã. Obrigado porque o Senhor é um Deus criativo, estratégico, dinâmico. Obrigado pela tua imensa sabedoria que o Senhor tenta nos transmitir dia a dia através da tua palavra. E eu quero, nessa manhã, apresentar os povos não alcançados. Não só os povos não alcançados fora do Brasil, mas dentro do Brasil tem tantos povos que a gente nem imagina que estão inalcançados. Então, eu quero apresentar cada uma dessas etnias, raça, nação, povo, diante de ti, Senhor, nessa manhã, para que o Senhor possa guardá-los, que o Senhor possa levantar dentro das agências espalhadas aqui no Brasil, no mundo, levanta as igrejas, para que a tua palavra, o teu evangelho chegue até essas pessoas elas possam escutar sobre principalmente o plano da salvação, Pai, coisas que quase não se ouve hoje em dia através da boca das pessoas. Pai. Então, que o Senhor possa trazer isso na nossa mente, que a gente possa trabalhar a tua palavra na íntegra, na hora de evangelizar, na hora de expor, de explanar, para falar de teu amor. Então, que nessa manhã o Senhor possa trazer fortalecimento, coragem, paciência a todos os missionários que estão espalhados aqui pelo Brasil, trabalhando, espalhados pelo mundo, aqueles que quiserem precisar com o desanimados, tá, sem dúvida, com medo, que o Senhor possa fortalecer nessa manhã com a tua palavra. Um abraço, Senhor. E o Senhor possa descer com teus santos filhos, Pai, sobre a vida de cada um daqueles que o Senhor separou. Que o Senhor possa fortalecer também a tua igreja. É a tua igreja que segura a ponta da corda, Senhor, em oração, em sustento, Pai. Então, guarda, Pai, guarda todos aqueles que o Senhor separou, cada um do seu papel. Em nome de Deus, amém. Amém, Valdo. Queridos, continuando aqui, finalzinho aí do verso 20,
Paulo ele traz uma frase que é a seguinte: por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Isso fez lembrar de uma coisa, né? Toda vez que nós cometemos alguma falha, algum erro com alguém, pelo menos para mim isso é muito natural. Antes de conversar com aquela pessoa, normalmente eu ensaio as minhas desculpas, né? Eu penso direitinho daquilo que eu falo. Não é que não é sincero, irmãos, mas a gente tenta amenizar a situação, principalmente quando o erro ele é muito grave. A gente pensa no que vai falar, pensa naquilo que a gente pode fazer para contornar a situação e resolver ela. E às vezes nós pensamos até nas acusações que a pessoa vai fazer contra nós, diante das nossas desculpas, para a gente ter uma tréplica em relação àquilo que ela vai falar. Só que Paulo ele está falando para nós que não tem desculpa, irmãos. Você alegar ignorância, falar assim: Deus, eu não conhecia o Senhor. Se eu soubesse que o Senhor existia de fato, se eu soubesse que tudo aquilo que pregaram para mim era real, eu tinha te servido. A culpa não é minha, Senhor. Isso é ignorância. O que Paulo está dizendo é que essa desculpa de não conhecer Deus, ela é uma desculpa vazia, uma desculpa que não terá efeito nenhum. Nesse sentido, quando nós pensamos, o lugar onde nós conhecemos a Deus de fato, o lugar que te leva, que mostra para você que Deus ele existe, como ele é e como você deve adorá-lo e servi-lo, é a igreja. Então nós temos a igreja uma função muito importante, irmãos. E nesse sentido eu queria que nós orássemos pela nossa igreja. Um dos motivos, né, que nós lançamos aí no último domingo o projeto Sopro é justamente para que esse conhecimento de Deus ele se torne algo mais fácil, mais agradável, para que o calor e o clima ele não seja um fator que diminua o nosso conhecimento de Deus diante da palavra. Por isso eu queria que nós orássemos pela nossa igreja, pelos nossos projetos, pelos nossos ministérios agora nessa manhã. Então, irmãos, vou convidar, eu queria saber se o Alexandre Prego, ele consegue orar agora? Você consegue, Prego? Amém. Amém, Marcos. Vamos com você então, meu irmão. Amém. Pai querido, em nome de Jesus, te louvamos, ó Pai, na manhã desse dia, como já foi falado, orado, com gratidão no nosso coração pela salvação em Cristo Jesus, pela misericórdia, a bondade e o amor do Senhor. Senhor, que o Senhor, nesse projeto Sopro, Senhor, esse ruar do Senhor, ó Pai, que seja material e físico, Senhor, ó Pai, dentro, Senhor, ó Pai, da nossa comunidade, mas também, Senhor, ó Pai, o espiritual, que é o primeiro, Senhor, ó Pai, sopro que nós tivemos do Senhor, ó Pai, fôlego de vida, direcionamento, capacitação, aprendizado, rendição, conversão. Obrigado, Senhor, ó Pai, pela vida de cada irmão, pela vida do pastor Marcos, ó Pai, nesses ensinamentos que edificam nossa alma, nosso corpo, nosso espírito, Senhor. E que nós sejamos, ó Pai, como igreja, Senhor, esse sopro do Evangelho para essa cidade de Uberlândia, em cada bairro, no nosso trabalho, nas escolas, Deus, nos tratamentos, nas tratativas, nos relacionamentos. Que não falte, Senhor, ó Pai, essa unção e essa direção. E esse, Senhor, ó Pai, esse tato, essa percepção, ó Deus, para nós sermos, ó Pai, Cristo, um pouquinho do Senhor, ó Pai, na terra, na vida do próximo. Louvamos o teu nome, Senhor, pela salvação em Cristo Jesus, porque não é pelas vãs maneiras, ó Pai, que nossos pais, ou os pais, vossos pais vos ensinaram, mas é pela pessoa de Cristo. Louvamos o teu nome, Senhor, porque todos pecaram e destituídos estavam da graça, da glória de Deus. Mas nós temos um que nos justifica, que é Cristo, e os céus e a terra manifestam a tua glória.
Louvamos teu nome, Senhor, por essa manhã, Senhor, por poder aprender mais, fortalecer mais na fé e unidos em Cristo, Senhor, ó Pai, nós avançarmos, ó Pai, para tudo aquilo que o Senhor tem preparado. Enquanto vide nesse projeto Sopro, louvamos o teu nome, Senhor, pela revelação, pela direção, pela criatividade, o amor no coração dos irmãos, cada um dos pastores, ó Pai, da liderança dessa igreja. Senhor, ó Pai, em podermos, ó Pai, ser ousados no Senhor, ó Deus, e avançarmos, ó Pai, sim, para que esse tempo, Senhor, seja um tempo de qualidade, seja um tempo, Senhor, ó Pai, de ensinamento, seja um tempo de vida para cada um de nós, para nossas famílias, para nossos filhos. Obrigado, Senhor, por tudo, e nós te agradecemos, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, Amém, prego. prego. Amém. Obrigado, Amém. prego. Amém. Irmãos, continuando aqui a nossa reunião de oração, eu quero entrar na metade do verso 21 do capítulo 1, porque hoje a meditação ela começa no 21 também, mas eu preciso da metade dele para nós fazermos as próximas orações, que fala o seguinte: porque tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Calvino, João Calvino, grande reformador, do qual eu tenho uma admiração extremamente profunda, né? Tanto que eu me identifico como um calvinista, mas não é porque, irmãos, a gente identifica com a pessoa que a gente não pode discordar de algumas coisas que ela escreveu. E aqui é um dos raros momentos em que isso acontece comigo. Calvino, para ele, a natureza ela era um grande teatro de Deus, da qual o homem não conseguia perceber nessa natureza, nesse grande teatro, a sua natureza caída. Eu entendo sim que a natureza ela é o grande teatro da glória de Deus, aonde Deus ele manifesta todo o seu poder. Mas, irmãos, eu não concordo que o homem ele não consegue perceber a sua condição caída. Porque para mim não é isso que Paulo está falando aqui no capítulo 1 de Romanos. Pelo contrário, aqui o homem ele consegue perceber de maneira clara a sua natureza pecaminosa, a sua natureza caída. Por quê? Preste bem atenção, irmãos. A natureza, ela revela a grandeza de Deus. E todas as vezes que nós contemplamos a grandeza de Deus na natureza, isso nos dá medo. Isso provoca um medo no nosso coração. E o que o ser humano faz? Qual que é a reação dele diante desse medo, diante desse conhecimento de Deus através da natureza? Como ele tem medo, ele precisa mudar, ele precisa deturpar esse conhecimento. De modo que, irmãos, esse ser humano, ele reduz a natureza a um objeto. E aí, quando ele reduz essa natureza a um objeto, ele pode fazer duas coisas. A primeira, que nós vamos falar depois, ele começa a adorar essa natureza, ele começa a adorar a criatura no lugar do Criador, mas uma outra reação que esse ser humano ele tem, ele começa a destruir essa natureza para que ele não contemple mais ela. Você já parou para pensar que nós não cuidamos bem do nosso meio ambiente porque ele revela a glória de Deus e nós não conseguimos lidar bem com a glória de Deus? É por isso que nós destruímos cada vez mais as nossas florestas. É por isso que nós não cuidamos daquilo que Deus deu para nós cuidarmos. Que isso é uma forma de pecado, uma forma de desobediência. E isso é tão interessante porque uma vez eu li uma frase, eu não estou conseguindo lembrar onde foi, irmãos. Eu tentei resgatar isso na minha memória, mas fugiu. Que nós não vemos ateus morando no campo. As pessoas que vivem no campo, as pessoas que vivem nas regiões rurais, não são pessoas que negam a existência de Deus, porque elas contemplam a glória de Deus todos os dias. Elas contemplam a criação de Deus cotidianamente, sempre que elas levantam. Ouvem os pássaros cantando, abre, vê aquele pôr do sol, ou ver o nascer do sol maravilhoso através da sua janela. E isso na cidade, né, é uma coisa que nós não temos tanto contato. Por isso que as pessoas que vivem no campo, normalmente você não vê ateu morando no campo.
Isso é algo muito maravilhoso. O que o teatro da glória de Deus, ele pode fazer com o homem. E aí, nesse sentido, né, pensando nisso, domingo passado, quando a gente chegou e saiu da igreja, a gente viu um trânsito ali de caminhão bem intenso, né? O pessoal fazendo a colheita ali, eu não sei se é milho, se é soja, o que é aquilo ali que o pessoal estava colhendo, mas isso me fez pensar em algo, né? Que às vezes nós não valorizamos essas pessoas que vivem no campo e têm um contato direto com a glória de Deus e que são absolutamente responsáveis pela nossa alimentação. Eu queria que nós orássemos, tirássemos um momentinho para orar por essas famílias que vivem nessas áreas rurais, né? E aí, nesse sentido, eu queria chamar a Carmelita para orar por nós agora, neste momento. Carmelita, minha irmã, você tem condição de orar agora? Sim, tem. Então vamos com você, querida. Ô, Senhor, obrigada, Pai. Obrigado por mais um dia na tua presença. Obrigado porque nós estamos aqui reunidos em teu nome. E quando o Marcos falava sobre esses caminhões que estavam lá, eu também tive a oportunidade de percebê-los e vi, senti um cheiro, né? Um cheiro daquela coisa verde e molhada. É muito gostoso aquele cheiro e a natureza, ela faz mesmo a gente ver a grandiosidade do Senhor e que privilégio é que nós temos de poder contemplar aquilo que o Senhor fez, a tua grande criação. Eu louvo ao Senhor, meu Deus, porque nos mínimos detalhes o Senhor se revela. E eu creio que os meus irmãos aqui, assim como eu, temos o privilégio de ver as coisas pequenas e não aguardarmos somente aquelas coisas grandes para reconhecermos a grandiosidade que o Senhor é. Então, eu quero nesse momento colocar diante do Senhor as pessoas que estão lá morando nas zonas rurais e que persistem, apesar de todas as dificuldades, Senhor, que eu acredito, não sei porque nunca vivi, mas eu imagino que não seja fácil. Pode ser muito prazeroso às vezes, mas existem muitas dificuldades. Então, que cada lugar onde houver uma pessoa que está ali plantando, com todo o amor, zelando e fazendo a colheita, para que nós aqui, muitas vezes, nos assentemos à mesa e nem agradeçamos o que nós temos, Pai. Tenha misericórdia de nós, Senhor, que o nosso coração e a nossa mente possa ver em tudo o Senhor e que essas pessoas sejam agraciadas pelo teu amor, pela tua graça, que o Senhor possa dar para elas uma unção nova, que elas possam sentir a tua presença e saber que o Senhor é com elas. Onde quer que estiver ali uma pessoa sozinha ou muitos ao mesmo tempo plantando e colhendo, que a graça do Senhor venha sobre eles, que a alegria do Senhor permaneça na vida deles e que, de alguma maneira, de uma maneira sobrenatural, porque só assim eles podem reconhecer o Senhor, eles possam olhar para tudo que o Senhor criou e também ser gratos. E saber que através deles, muitos de nós, ou todos nós, na verdade, somos alimentados e nós nos alimentando ali fisicamente, possamos também alimentar o nosso espírito e sempre nos lembrarmos, Senhor, dessas pessoas, porque realmente, como o Marcos falou, muitas vezes a gente nem se lembra, a gente pega o prato, a gente se alimenta, come para o físico, mas não nos lembramos disso. Então, hoje eu me sinto, eu até peço perdão ao Senhor, Pai, porque, na verdade, eu mesma, muitas vezes nunca faço isso, de agradecer por eles. Então, nesse momento que estou tendo essa oportunidade, eu peço que os meus irmãos também, unidos em oração, que o Senhor nos ouça e que o Senhor derrame sobre cada um uma unção nova, de alegria, de contentamento, que eles façam isso com amor e que eles percebam o Senhor em tudo. Essa é a minha oração, crendo no teu agir, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Carmelita. Amém, Amém. Carmelita. Muito obrigado, irmã. Bonde, vamos fazer a nossa oração pelos enfermos aí, tá bom? Vamos com você. Vamos lá. Eu até coloquei a lista aí no chat, uma listinha grande. Vamos lá.
Senhor nosso Deus, mais uma vez te bendizemos, te agradecemos, te adoramos, e no nome de Jesus, teu Filho, ó Pai, é no nome dele que nós chegamos até a tua presença. Primeiramente, ó Deus, para agradecer realmente por tudo que o Senhor já tem feito e pelos nossos irmãos, ó Deus, que têm melhorado, têm se recuperado, outros têm totalmente restabelecidos. Agradecer aí pela Raquel, né, irmã da Clarice, que eu me lembrei aqui que ela fez uma cirurgia no quadril, é uma cirurgia delicada, às vezes até bem difícil, na semana passada, né, na quinta-feira, e que está passando bem, se recuperando. Também a Adriane, como alegrou o meu coração e de todos, ó Pai, todos, ao ver a Adriane ali, apesar de já ainda com bastante dificuldade para andar, mas já se recuperando, ó Pai. E que a tua boa mão continue sobre cada um deles, abençoando, ó Deus. E assim, tantos outros que às vezes nem chegam ao nosso conhecimento, mas que estão se recuperando. E de forma bem pontual, ó Deus, colocamos e oramos, intercedemos em favor dos que ainda estão bastante adoentados, ó Deus, como a Nicole, naquela situação, vai e volta, às vezes até uma pneumonia, mas a, a cada dia, ó Deus, tem mostrado melhoras. Também, assim, o Cirleizinho, que até não vi, mas deve estar aí na reunião. Muito obrigado, ó Deus, pela Hannah, né, a esposa dele, o Isaac, que já está melhor também, a Luciene, então. E cada um, ó Deus, tem estado adoentado, mas o Senhor tem ajudado, ó Deus. A filhinha do Zezé, Isabela do Rio, eu sempre lembro dela, ó Deus, representando todos aqueles que estão com câncer. Aí o Paulão, com relação àqueles que estão em fila de transplante. E também, ó Deus, numa situação bem crítica, o Everton aí, o da Timba, pedido da Leila, que o Senhor, ó Deus, tenha misericórdia. Essa doença, ó Deus, tão séria, mas que, às vezes, mesmo ela não aparecendo, as consequências dela aparecem. Então, coloca a tua boa mão sobre eles. Estou lembrando também agora ao pai do pastor Alain aí, ó, representando aqueles que têm sofrido, ó Deus, também com diabetes, e traz várias consequências para o corpo, ó Deus. E, por último, o pedido aí da Carmelita para o Luiz Henrique, que teve fratura exposta. A gente não vê no dia a dia, ó Deus, mas muitas pessoas, principalmente aí motoqueiros, ou então pessoas andando, às vezes aí em cruzamentos na cidade, são atropeladas. Muitos, ó Deus. Então, tenha misericórdia, afofa o leito, traz a tua paz, traz esperança, traz, ó Deus, pessoas para poder cuidar desses enfermos, dá, dá força, dá paciência, porque quem cuida também sofre. Abençoe os médicos, enfermeiras, todo o corpo clínico, ó Deus, que cuida de cada um deles. Sustenta a cada um segundo o teu querer, ó Deus. No nome santo de Jesus nós oramos e já agradecemos, porque o Senhor é bom o tempo todo e o Senhor faz a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Te bendizemos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. 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 Amém, bonde. Meus irmãos, 7h30 pontualmente, vamos para o nosso momento de meditação. Então, Romanos capítulo 1, a partir do verso 21. Hoje nós vamos caminhar mais um pouquinho. Não vou ficar só em um versículo dessa vez não, viu, irmãos? Nós vamos até o 25. E diz assim: porque tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória do Deus incorruptível
por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza, pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Até aqui, irmãos. Paulo ele começa falando aí no verso 21 a respeito do conhecimento. Interessante que a palavra conhecimento no grego é a palavra que Paulo vai usar aqui, a palavra gnosko, que é derivada da palavra gnosis, que significa conhecimento, e na Bíblia, irmãos, nós temos pelo menos 2 tipos de conhecimento. Nós temos o conhecimento que é um conhecimento íntimo, e isso é muito interessante porque quando nós vamos lá em Gênesis, por exemplo, no capítulo 4, fala assim que Adão, ele conheceu Eva e ela então concebeu Caim. É um conhecimento íntimo. Se a gente caminha mais um pouquinho, fala assim que Abraão conheceu Sara e então ela concebeu Isaque. E isso nos faz refletir algo muito interessante, que toda vez que nós temos um conhecimento íntimo citado na palavra, é um conhecimento que ele gera uma nova vida. Olha só que maravilha. Então, quando nós conhecemos a Deus de maneira íntima, isso gera em nós uma nova vida. Olha que bênção, irmãos. Só que existe um outro conhecimento também. Esse já é um conhecimento que nós podemos chamar de conhecimento intelectual, um conhecimento cognitivo, que é aquele mesmo conhecimento que Tiago vai falar assim: crês em Deus? Pois bem, os demônios também acreditam que Deus existe e eles até tremem por causa disso. Que é aquele conhecimento, irmãos, que não gera vida. É um conhecimento que não gera intimidade. E Paulo está falando justamente sobre esse conhecimento que os seres humanos tiveram e é esse conhecimento que eles conseguem adquirir através da natureza. E a ira de Deus, que nós falamos há 2 semanas atrás, ela vem justamente com aquilo que o homem faz em relação a esse conhecimento. Porque quando nós não aprendemos e quando nós não temos intimidade com esse Deus, Deus ele revela a sua ira. E é interessante que o homem, quando ele tem esse conhecimento do Senhor, mesmo intelectual, ele não consegue simplesmente ignorar aquilo que ele aprende a respeito de Deus. Ele vai além. Ele deturpa esse conhecimento. E quando o homem ele deturpa o conhecimento, é aquilo que nós chamamos de idolatria. A idolatria ela é o pecado mais fundamental do homem. Quando Deus ele cria Adão e Eva, ele queria que homem e mulher o conhecessem a partir de seus próprios termos. Nós iríamos conhecer Deus através da criação. Esse é o chamado de Deus para nós seres humanos, conhecer Deus mais através daquilo que ele fez, revelando o potencial não revelado na criação e aí sim conhecendo cada vez mais quem é o Senhor. Só que o homem, ele quis adquirir esse conhecimento da criação sozinho. Por isso que ele come da fruta do conhecimento do bem e do mal. Porque ele quis que esse conhecimento não viesse da fonte sincera e verdadeira, que é o Senhor, mas sim dele mesmo. Então, o homem, ele sempre tem essa tendência de olhar para a natureza, contemplar o tamanho da glória de Deus, que é algo muitas vezes incompreensível para nós, e transformar em algo que ele consegue compreender, em algo, irmãos, que ele se sente confortável. E aí é por isso que o ser humano ele acaba criando imagens da própria natureza e adorando essas imagens. Por isso que nós temos aí muitas culturas que adoram os animais, vaca, boi, répteis. Por isso que nós temos em outras culturas imagens feitas à semelhança do próprio homem,
que é uma criatura. Só que isso tudo, irmãos, a gente consegue reduzir de uma forma muito simples, que Deus, ele odeia aquilo que nós mais amamos, que é o nosso pecado, que é onde muitas vezes nós tiramos o nosso conhecimento. Por isso que poucas pessoas se alegram a adorar Deus verdadeiramente. Porque quando nós adoramos Deus, ele mostra para nós de fato quem nós somos. Ele mostra de fato a nossa verdadeira natureza. E continuando a respeito desse conhecimento de Deus, né, que foi o tema da nossa reunião de oração hoje, nós conseguimos perceber, irmãos, que ao longo da história da humanidade, vários pensadores brilhantes chegaram a conclusões muito diferentes. Você pega filósofos como Tomás de Aquino e Aurélio Agostinho, conhecido como Santo Agostinho, eles chegam a conclusões extremamente importantes e brilhantes em relação àquilo que Deus ele é. Ao passo que você pega outros filósofos como Jean-Paul Sartre, que eu já citei uma vez na igreja, e nós temos outro ainda, muito conhecido, chamado de Nietzsche. Eles estão, digamos que, do outro lado da corda, do outro lado da linha, que são pessoas que negam veementemente a existência desse mesmo Deus. E aí nós pensamos, né, como que pessoas tão inteligentes, tão brilhantes, porque falar que Sartre ou que Nietzsche eram burros, irmãos, isso daí é algo de uma insensatez terrível. Eles eram extremamente inteligentes. Como que essas pessoas que tinham essa mente tão significativa conseguiram chegar a conclusões tão diferentes? E aí é que Paulo ele vai nos mostrar aqui na passagem que nós lemos. A tendência, irmãos, é que cada vez mais que pessoas que negam o conhecimento de Deus se afastem mais dele. Por isso que Paulo vai chamar essas pessoas aqui de tolos. A tolice aqui, ela está ligada à insensatez. É uma tolice espiritual. Porque a pessoa ela conhece Deus, ela consegue visualizar Deus através da natureza, e muitas vezes essas pessoas que eu citei aqui são pessoas que tiveram, digamos que a sua infância dentro da igreja mesmo. Só que ao conhecer esse Deus, elas não conseguem ou não querem adorá-lo. E aí é que entra aquilo que Paulo está mostrando para nós, que essas pessoas, elas têm uma inversão. Toda essa sabedoria, todo esse brilhantismo de mente que eles têm, se transforma em loucura. A sabedoria, ela é transformada em loucura. Porque eles não deixaram só de adorar a Deus, mas eles passaram a adorar a própria criatura. Mesmo que essa criatura seja o seu próprio intelecto, como muitos desses autores que são ateus fazem. Eles adoram aquilo que eles pensam, eles adoram a sua cosmovisão, eles adoram o seu conhecimento, eles adoram o seu entendimento de mundo, mas eles não adoram o Deus que sustenta todas essas coisas. Isso é loucura, isso é tolice, e é isso que Paulo fala para nós. A gente concluir, irmãos, o nosso raciocínio. Existe um desses famosos pensadores chamado Sigmund Freud. Ele vai falar o seguinte, que o ser humano, ele criou a divindade, ele criou Deus para explicar aquilo que era inexplicável. Ou seja, o ser humano, quando ele olhava um furacão, uma tempestade, um terremoto, ele precisava de colocar que tudo isso tinha origem dentro de uma divindade, para que ele, adorando essa divindade, ele pudesse acalmar o coração dela. E aí esse ser humano, ele transportou essa criação dele, né, em relação à natureza para os seus problemas pessoais. Então ele passou a justificar o câncer, ele passou a justificar os seus problemas de saúde, a sua depressão, a sua ansiedade,
dentro de um Deus também, que é o mesmo que vai provocar todas essas coisas em nós, para que nós, adorando esse Deus, ele fique mais calmo e talvez ele possa trazer a nós a cura. Só que faltou algo para Freud. Ele precisava ter lido Marcos, capítulo 4, verso 35. Irmãos, quem precisar ir embora pode ir, eu só vou terminar de concluir o nosso raciocínio aqui, tá bom? É jogo rápido. Marcos, capítulo 4, a partir do 35. Naquele dia, já sendo tarde, Jesus disse aos discípulos: Vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava do barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo sob o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou. Jesus lhes perguntou: Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Faltou Freud ler essa passagem aqui, sabe por quê, irmãos? Se eu e você estivéssemos numa situação difícil e alguém resolvesse essa situação para nós, uma situação de quase morte, a nossa reação natural seria ser gratos a essa pessoa. Nós teríamos gratidão. Então, humanamente falando, a reação mais natural dos discípulos aqui seria ter agradecido a Deus, agradecido a Jesus, no caso. Falar assim: Nossa, mestre, muito obrigado. O Senhor nos livrou da tempestade. Só que, irmãos, o verso 41 mostra qual foi a reação deles. Diante do milagre de Jesus em acalmar a tempestade, eles ficaram com medo. Sabe por quê? Porque eles perceberam que eles estavam dando com alguém, conversando, caminhando com alguém que era absolutamente diferente deles. Era alguém que não estava no mesmo nível que o nosso. Como então, irmãos, que eu posso querer aplacar a ira de um Deus que domina a tempestade, que tem o poder de curar ou não uma doença, sendo que esse Deus, ele mostra para mim o quanto eu sou pequeno e o quanto eu sou dependente dele? Talvez o que faltou para Freud foi justamente conhecer isso, que ele está lidando com algo absolutamente transcendente, que está além da sua capacidade cognitiva, do seu intelecto. Por isso que isso é loucura. Por isso que nós não conseguimos, por isso que os sábios, eles não conseguem compreender Deus em seus próprios termos, a não ser através da fé. E quando nós temos fé, nós conhecemos esse Deus, nós vemos sim o quanto ele é poderoso. Deus te abençoe, irmãos, nessa terça-feira, vai na paz. Se Deus quiser, amanhã nós temos mais reunião de oração. Fique com Deus, queridos.